Rádio Web JV, música, arte, mensagem. Olá, querido ouvinte, graça e paz. Aqui é Marli Mercandali e hoje é o 29º dia da campanha Ore por Sua Escola, que visa chamar as igrejas e cada crente no Senhor Jesus Cristo para orar e jejuar em prol da educação no Brasil. Escolha uma escola e ore especificamente por ela. Pode ser a escola do seu filho, a que você estudou, ou uma escola perto da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Mas escolha uma, porque quando escolhemos uma, parece que fica mais perto do nosso coração. A partir da oração, Deus abre os nossos olhos, muda nossos corações e nos inspira a criar ações de amor, serviço e cidadania, sendo sal e luz naquele lugar. Lembre-se, tudo muda quando eu mudo. Hoje nós vamos orar pela cidadania e pelas eleições de 2022. Ore para que haja predominância de homens e mulheres de bem candidatando-se para os cargos eletivos. Que o Senhor abra os olhos dos eleitores para entenderem as propostas e intenções dos corações, votando de maneira consciente, sem compra e venda de votos. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições e orações, intercessões e ações de graças por todos, a favor de todos os reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada pela devoção e dignidade. E em Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Que sejam escolhidos candidatos com ficha limpa, honestos, íntegros, competentes, acessíveis, focados nos seus deveres e com a intenção de servir ao país. Que haja o governo dos justos e os que assumirem tenham compromissos com a educação, não desviando os recursos destinados, ao contrário, multiplicando esforços e recursos, e que toda a corrupção seja denunciada. Provérbios 17, 20 e 23 diz: o coração do perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Enquanto Provérbios 29, 4 a 16 diz: o rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. E se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. E em Provérbios 31, 8, 9 diz: fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providenciem que recebam justiça. Que Deus levante homens assim, que abre a boca para defender os pobres e os aflitos. Em Isaías 10, 1 diz: ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Enquanto que Romanos 14 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ore para que professores, as famílias, os alunos, todos possam conhecer as leis, a nossa Constituição, Código Penal, para poder cumprir seus deveres e lutar por seus direitos. Em Atos 22, 22 a 29, conta a história de que o apóstolo Paulo foi acusado, humilhado, espancado injustamente. Então Paulo não se calou e defendeu, dizendo que era um cidadão romano e tinha direitos,
Com isso ele foi liberto e ele pôde prosseguir com a missão. Há momentos que precisamos usar as leis, pois a maioria do povo não conhece a lei nem a Constituição. Vamos conhecer, aprender e a usar, também ensinando aos nossos filhos e alunos. Em Romanos 13:1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E em Mateus 22:15-22, Jesus também foi colocado à prova para ver se ele iria se rebelar contra as autoridades e lhe deram uma moeda. Então diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Primeiro, astutamente veio com palavras amigáveis e cheias de lisonjas e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem que está na inscrição? É de César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Enquanto que em Atos 5:20-29, Pedro e os outros apóstolos também enfrentaram um dilema. As autoridades queriam impedir que eles pregassem a respeito de Jesus Cristo. O texto diz: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinarem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Sim, precisamos conhecer a palavra de Deus e é a lei dos homens do nosso país, para que possamos ser cidadãos dignos, mas nunca esquecendo que a priori somos cidadãos do reino de Deus. Em 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Somos agentes da paz e da reconciliação. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus de justiça e paz, queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é soberano sobre a terra. O Senhor levantou reis e derrubou reis. O Senhor é aquele que controla os governantes. O próprio Senhor Jesus enfrentou a César, que se orgulhava de ter autoridade, e Jesus lhe disse que ele não teria autoridade sobre ele, Jesus, se esta não lhe fosse dada de cima. Mesmo que eles se achem poderosos, eles só têm o poder que o Senhor mesmo permite que eles tenham. Senhor, que a gente se lembre disso todos os dias. Senhor, levante líderes no nosso país, que queiram servir o país e não tirar proveito com intenções egoístas. Levante homens de bem e competentes para governar nossa nação. Abra os olhos do nosso povo para que não se vendam e que entendam o valor do seu voto e saibam conhecer e escolher com sabedoria. Que aqueles que já estão no poder e aqueles que serão eleitos sirvam com atitude de servos, defendendo os que não podem se defender. Senhor, que todos os seus filhos que já estão posicionados em lugares estratégicos percebam seus chamados, não sejam intimidados, mas que percebam o propósito de suas vidas e que se levantem para lutar pela integridade. Que eles sempre se lembrem que não são primeiramente cidadãos desse mundo, mas são primeiramente cidadãos e embaixadores do reino de Deus e que estão onde estão para sinalizar o reino, sendo sal e luz naquele lugar. Nos abençoa, Senhor, abrindo os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
enquanto a violência acabar com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado. Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais